livro de Salmos, capítulo 27, se você quiser abrir a sua Bíblia. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu fazer uma rápida recapitulação, porque o público aqui variou nesse mês de janeiro, como é de costume, né? Nem todo mundo estava todos os domingos. Nós estamos hoje, dia 1º de fevereiro, encerrando a série Em Seu Nome. Essa série foi uma série, particularmente para mim, muito gostosa. Eu gostei muito de estudar e preparar e me envolver com esses textos que a gente compartilhou aqui. Preciso agradecer também aí ao trabalho do irmão Tim Keller, que me inspirou muito no seu livro sobre oração, encontro com Deus, intimidade com Deus. Eu recomendei esse livro em um dos episódios, especialmente o capítulo 10 e 11. Se você tiver interesse, quase que vale comprar o livro só para isso. Então, essa série é uma série que faz a gente pensar sobre a identidade que a gente carrega, né? Em seu nome nós agimos, em seu nome nós existimos. A nossa vida, se levada a sério como cristãos, ela leva esse nome e ela deve representar esse nome. E nós buscamos essa nossa reflexão durante esse período, pensando em como nós podemos experimentar mais da identidade de Cristo na nossa identidade, de forma que nós o representemos melhor, de forma que nós tenhamos mais intimidade, de verdade com Ele, de forma que nós sejamos cristãos que de fato tenham uma experiência com Deus e o seu Espírito, e não apenas informação sobre Deus. Informação você pega numa sala de aula, você pega numa faculdade. A experiência você pega em contato, em intimidade, em proximidade. Então esse é o nosso foco nessa série. Nós falamos no início do primeiro capítulo dessa série que nós somos filhos e filhas quando nós cremos no Senhor. Então, didaticamente, repita comigo: eu sou filho, filha de Deus. Você fala o seu aí. Eu sou filho de Deus. Amém? No fundo do seu coração, no profundo da sua mente, isso tem que estar claro para você. Essa é uma coisa que é dada a você pelo amor de Deus na pessoa de Cristo, ao crer pela fé. Essencial para viver em seu nome. Nós também falamos que uma forma de crescer nessa verdade, em todas as demais verdades, é se envolver com a palavra de Deus em oração, meditação. A gente usou a ideia de ruminar, aquela coisa de perseverar até que a gente entenda o texto, até que pelo poder do Espírito Santo a gente seja capacitado para experimentar aquilo que nós estamos conhecendo apenas mentalmente. E aqui está o gap, né? Às vezes a dificuldade de muitos de nós cristãos em fases da nossa vida. Não é incomum que o pastor ou alguém liderando um grupo, às vezes ouça de um irmão ou de uma irmã dizendo: eu não estou conseguindo muito me conectar com Deus, estou tendo dificuldade. Normalmente isso tem a ver com a prática que a pessoa está tendo diante de Deus, no sentido de comunhão diária. Mentalmente está tudo bem, ela entende, ela crê, está exercitando fé, mas aquela proximidade, aquele coração aquecido, que a gente usa essa expressão, né? Aquele toque de Deus mais profundo, às vezes está faltando por causa da regularidade de presença e de estar na presença, porque a presença ela é permanente, mas às vezes ela não é percebida. De estar na presença, de ter esse encontro com Jesus. E a nossa proposta é que esse encontro começa com a palavra de Deus. Nós demos o exemplo de Jesus, que conversava com o Pai, que usava os salmos, que usava os textos bíblicos que ele conhecia para gerar fé, para demonstrar a pessoa do Pai e claramente para se aproximar e viver por essas verdades. Eu não sei o que foi esse barulhinho, não fui eu. O que mais? Nós falamos sobre compreender, né? Semana passada, sobre o fato de que compreender é agarrar. Quando a Bíblia diz que vocês precisam compreender o amor de Deus, compreender ali é agarrar mesmo, com vontade, não largar daquilo. A gente deu o exemplo de Jacó. Se eu estou em contato com Deus na sua palavra, eu preciso me agarrar a isso, até que isso comece a se tornar verdade na minha vida. Nós queremos soluções fáceis. Deus quer trazer coisas permanentes. E o permanente, ele precisa de um processo. Talvez Deus faça algumas irrupções na sua vida ao longo da sua jornada cristã.
Mas isso ninguém, no seu melhor momento, disse que era todo dia, toda semana ou todo ano. Às vezes, ao longo da sua jornada de vida, 2, 3, 4 vezes, você vai ter um grande romper de Deus pessoal na sua vida. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É o jeito de Deus de manter a gente até perto, exercendo fé todos os dias, crendo na palavra, tendo que exercitar essa fé todos os dias. Mas pela palavra, o convite é de pequenos encontros com Deus. Essa garantia dessa experiência com Deus é algo que nós estamos buscando. Hoje no Salmo 27 a gente encerra esse assunto. Quero conversar com vocês então mais um pouquinho sobre isso, para a gente encharcar o nosso coração dessas verdades. Então, Salmo 27, nós vamos ler o versículo 5. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 8, desculpa. Versículo 8 do capítulo 27 de Salmo diz assim: a teu respeito diz o meu coração. O salmista está dizendo isso, Davi. A teu respeito, Senhor, diz o meu coração, busque a minha face. O que Davi está dizendo é que há um convite que ele está recebendo no seu coração, e nós cremos que é um convite que Deus coloca no nosso coração. Não há quem busque a Deus, não há quem o deseje, isso não é natural em nós. E Davi está percebendo um desejo que está no seu coração, porque nós fomos criados para amar Deus e nos agradarmos dele, da sua pessoa. Lembra? Por isso o compreender, por isso meditar, porque muitas vezes a gente não entende a largura, a profundidade, o comprimento desse amor de Deus. É muito grandioso para nós, por isso a insistência. E Davi tem isso no coração dele. Ele diz: busque a minha face. Ele está dizendo: o meu coração clama por buscar a face de Deus. No meio de tudo que eu faço, no meio de tudo que eu fiz, no meio de tudo que eu quero fazer um dia, há algo mais profundo, que se eu não atrapalhar, que se eu não abafar com outras coisas, eu vou ouvir meu coração clamando: busque a face do Senhor. Amém? Isso é bênção, irmãos, porque se o Espírito não colocar isso no nosso coração, a gente se afasta rapidinho do Senhor. Busque a minha face. Ele coloca inclusive na pessoa como se Deus estivesse falando com ele, porque é isso mesmo, o sopro de Deus, o seu Espírito dizendo no nosso coração: busque a minha face. Fulano, ciclano, beltrana, busque a minha face. Um eco no nosso coração, na nossa mente: busque a minha face. E a resposta de Davi aqui qual é? A tua face, Senhor, buscarei. Simples, direto, com convicção. Se algo no meu coração diz: busque a face do Senhor, ou busque a minha face, meu filho, busque a minha face, minha filha. Veja, você já é filho, você já é filha. Essa questão está resolvida. Mas há mais nessa caminhada do que receber um certificado de nascimento. Busque a minha face. E Davi diz: a sua face eu buscarei. Posso até brincar aqui com o texto e dizer: ele não diz o seu tempo eu buscarei. Não é o lugar. A sua teologia eu buscarei. Não é sobre o conhecimento em si, apesar de ele ser valioso para nos guiar, mas o propósito é encontrar a face do Senhor. Por que será que usamos essa expressão face? Davi diz: a tua face, Senhor, buscarei. Deus é naturalmente onipresente, certo? Deus está em todos os lugares, através do seu Espírito. Ele está em todo lugar. Salmo 139 fala isso, versículos 7 a 12. Então por que falar sobre buscar a face, a chegar-se a Ele, alguns textos vão dizer, se Ele está em todos os lugares? Irmãos, quando nós falamos com uma pessoa, a gente não olha para o joelho dela. Amém? Quando a gente conversa com alguém, eu não fico olhando para o pé dela. Isso é um sinal estranho. Alguma coisa não está muito certa. Quando nós falamos com uma pessoa, nós não falamos pelas costas. Algumas vezes falam, né? Mas normalmente é uma coisa ruim. Mas quando você quer conversar com a pessoa, você não fala com ela pelas costas. Nós falamos olhando, e devemos falar com quem nós queremos falar, olhando na face.
no rosto. É como se o rosto fosse o portal de conexão, não é? Difícil conectar com uma pessoa se você está olhando para o joelho dela, mas quando você olha no rosto, quando você olha nas expressões, quando você olha no olhar, vai me dizer que é a mesma coisa no seu trabalho, fazer uma ligação de Zoom ou Google, só de voz e fazer uma com o vídeo aberto? Não é a mesma coisa. Em geral pode até dar o mesmo resultado, porque você está trabalhando informação, certo? É blá 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 daqui, blá 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 de lá, blá blá, chegou num acordo, fim da ligação. Mas se você quer conexão, você precisa ver o rosto. Você precisa ver a reação da pessoa quando você diz alguma coisa. No meu grupo de WhatsApp da família lá, a gente já combinou uma coisa: quando o assunto for sério, não manda mensagem, manda áudio, pelo menos para ter um sentido de sentimento na frase, porque palavras podem ser duras. Às vezes o assunto é sério, então fala para eu ver o seu tom de voz. Você está com amor nessa sua mensagem? Dá para perceber na voz, não dá? Imagina olhando no olho. Por isso nós falamos buscar a face. Nós queremos nos dirigir ao Senhor com essa intenção de conhecê-lo, gerar contato. É assim que funciona. Sabe, irmãos, Adão não buscou a face do Senhor em uma ocasião, depois que ele pecou. Quando alguma coisa está errada, ele não quer olhar no olho, né? Você vai resolver um assunto com alguém que está difícil, você tem que falar assim: sabe o que é? É que preciso conversar com você. Ai, meu Senhor, né? Você está constrangido, está difícil falar. Mas quando está tudo bem, é um prazer olhar no olhar. Adão buscava a face do Senhor todos os dias, antes da queda. Depois da queda, ele se escondeu do Senhor. Medo da face. Buscar a face de Deus não é encontrar um lugar no espaço, né? Um lugar físico onde Deus está localizado. Onde é que Deus está? É lá que eu vou, porque se eu for até lá eu vou ver a sua face. Não. É ter os nossos corações capacitados pelo Espírito Santo para sentir, para perceber a realidade e a sua presença, que é onipresente, mas que pode ser percebida pela ação do Espírito Santo no coração, que transforma palavras do Senhor, declarações do Senhor, verdades e promessas do Senhor em algo concreto no nosso coração. É isso que é o nosso chamado. Para quem gosta de anotações, leia Deuteronômio 5:4, Gênesis 32:30, Números 6, 25 a 26, falam sobre o Senhor chamando ou se apresentando face a face a muitos dos irmãos, das personagens aqui da história bíblica. As pessoas são chamadas para buscar a face de Deus. Tim Keller diz o seguinte: perder o senso da presença de Deus é perder a face de Deus. Salmo 13:1 fala assim: onde o Senhor está? Por que o Senhor se esconde de mim? E eu estava pensando nesse salmo ao ler isso aqui também. Eu falei, que interessante, a gente olha às vezes pelo lado negativo. A gente olha assim, do sentido de que às vezes a gente não está alcançando a Deus. Isso é real, eu entendo isso. Há momentos na vida que a gente parece, onde está Deus? Mas o que eu percebi, talvez por estar nesse texto, estudando dessa forma, é que o salmista está dizendo na verdade a mesma coisa. Quando eu digo que eu estou sentindo ausência, eu estou também buscando. Faz sentido? Não é? Se você não está buscando, você não vai sentir ausência. Se você não deseja o encontro, você não vai dizer, está difícil, não estou conseguindo ouvir Deus, não estou conseguindo me relacionar com Deus, não percebo Deus, estou vivendo dias difíceis, frieza, que seja. E aí eu falei, puxa, que interessante. Mesmo nos momentos onde eu tiver com o meu sentimento um pouco triste ali, meio difícil, porque não estou sentindo Deus, eu posso me lembrar que lá no fundo meu coração está, na verdade, buscando a Ele, e por isso eu sinto a sua ausência. E isso é bom, porque dali pode haver um encontro. Porque o lado ruim, gente, é aquele quando nós estamos totalmente dispersos e nós não sentimos presença e não sentimos falta. Que tipo de vida cristã é essa? Eu diria que em algum momento é melhor você estar como Adão, com medo de se encontrar com Deus, do que estar indiferente à presença e à face de Deus. Porque aquele que está mal busca a reconciliação. Ele busca a face. Eu quero, Senhor, traz-me para perto de novo.
a face do Senhor é importante. Tim Keller segue dizendo: buscar a sua face é buscar comunhão com Ele. Buscar a sua face é buscar uma interação real com Deus, compartilhando pensamentos e amor. É tanto aqui quanto aqui. É um relacionamento face a face com Deus, através da pessoa de Cristo, entendendo quem Ele é, o que Ele fez, e deixando que o Espírito Santo gere amor no nosso coração. Conecta com Paulo, compreender a profundidade do amor. É sobre isso. Crescer nesse conhecimento. Conhecimento aqui não como informação, conhecimento como intimidade. As Escrituras, a palavra conhecer, muitas vezes está ligado à intimidade. E alguns textos, quando fala conhecer, fala inclusive do relacionamento sexual entre o homem e a mulher. É intimidade mesmo, conhecer. É profunda intimidade. Conheçam ao Senhor seu Deus. Ou seja, conheçam Ele intimamente, assim, profundamente, de quem fala com Ele. Moisés, o grande Moisés, só pôde ver o Senhor pelas costas. Mas em Cristo a gente é chamado para ver a Cristo face a face. Buscá-lo face a face. Ou seja, Deus tem um plano para a nossa vida, irmãos. Buscarmos a sua face na pessoa de Cristo. Isso é o que nós precisamos fazer. Busque a minha face. Deixa eu conversar um pouquinho com você então sobre dois personagens bíblicos, porque eu quero falar com vocês hoje sobre visão e missão para a nossa vida, porque é isso que Davi está trazendo para nós, e o Senhor fala com outros irmãos: busquem a minha face, busquem a minha presença. Se o meu povo, texto que vocês conhecem bem, né? Se o meu povo, que se chama, qual o nome? Nome de Deus, pelo seu nome, me buscar, se humilhar e orar, e tal. O que ele está falando? Busquem a minha face. Busquem a minha face. Vocês são meus. Vocês levam o meu nome. Que outro lugar vocês querem buscar o quê? Se não no meio da família, se não no meio da comunhão, juntos. Eu quero compartilhar a história de duas pessoas. A primeira delas é Abraão. A história de um homem chamado para iniciar o processo onde Deus está escolhendo o seu povo. A história da nossa família começa com esse homem. Olha o que Deus traz para Abraão. Gênesis capítulo 12, só para vocês verem. Ele diz assim: então o Senhor disse a Abraão, face a face: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2 diz, eu vou ler só um pedacinho do 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. O que você tem aqui é Deus dando uma missão e uma visão para Abraão. Ele está dizendo a Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Isso é uma visão, mostra o que eles vão se tornar. Não está ali agora, é uma visão para lá para frente. E a missão dele, que ele dá ali de forma simplista, estou simplificando, ele diz: vá para a terra que eu mostrarei. Ou seja, se mexa. Eu já disse o que eu quero fazer de você. Eu já disse para você qual é meu plano. Agora eu preciso também que você se mexa. E de um jeito aqui talvez duro, que eu não vou entrar agora nesse meio, mas ele diz: sai da sua parentela, larga as pessoas que você ama, vem e segue. Já ouviram essa frase em algum lugar na Bíblia? Vem e segue-me. É isso que Deus faz com Abraão. Dá a ele uma visão, que talvez não seja nem muito clara para Abraão nesse momento. Sei lá, Deus falou um negócio que vai acontecer aí, não faz sentido para mim. Como vai acontecer? Abraão já era idoso, toda aquela história que vocês conhecem. Enfim, Deus traz a ele isso, uma visão e uma missão. Você vê no versículo 4, diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ouço no meu coração que diz: busque a minha face. E Davi diz o quê? A tua face eu buscarei. Você está percebendo um padrão aqui nos homens e mulheres de Deus? Um exemplo para nós: conhecer a visão, conhecer a missão, tomar uma posição e seguir. Isso aqui é o que está acontecendo nesse texto. Abraão aqui não sabia nada quase do que ia acontecer, mas ele partiu confiando no Senhor. Nós sabemos que o que Deus desejava no fim das contas era se revelar a um povo,
que o buscaria e buscaria a sua face. Todo esse processo começa em Abraão, vai chegar lá no Davi, escrevendo o Salmo 27. Deus está falando ao seu povo, a cada um de nós: busquem a minha face. Tudo isso chega lá nos discípulos. E eu quero dar um outro exemplo aqui, que é o exemplo de Pedro. Lucas 5:10, Jesus diz a Simão Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pecador de homens ele já era, né? Deus dá uma nova visão para ele: de agora em diante serás pescador de homens. Dá ele uma visão. A visão que Pedro tinha da vida dele era ser pescador. E Jesus está ajustando a visão dele agora, dizendo: há um novo caminho para você. Você vai chegar em outro lugar. Se você é como eu, e nós somos como Pedro, bem simples de entender que nesse momento ele fala: tá bom. Se o Senhor diz, eu não tenho a menor ideia. Seria como se Jesus aparecesse para um de vocês e dissesse assim: eu quero que você se torne um mestre das Escrituras. E você fala: Jesus, eu mal sei ler, entender. Mas a visão é para frente, vai acontecer alguma coisa, algum passo você vai ter que tomar na direção dessa visão, que é a sua missão agora. Então com Pedro foi assim, Jesus dá essa missão para ele. Então, de forma similar a Abraão, veja o padrão que Deus vai estabelecendo. Ele saiu da terra dele. Para Pedro, ele ouve: deixe as redes para uma peça que você ainda não conhece. Parafraseando: deixe essas redes, eu vou te ensinar uma outra pesca. A visão é algo dado no início, mas nós precisamos entender que ela é também espiritual e ela é futura, ela não é imediata. A visão não é para amanhã, a visão é para o futuro, é para algum ponto ali na frente. Pode ser meses, pode ser anos, pode ser décadas. Pode ser que você não veja a visão completa. Já vou chegar lá. Você vai encontrar na história de Pedro o processo no qual a jornada vai se formando durante a missão dele, que começa após ele dizer sim ao chamado de Cristo. A gente conhece a história de Pedro, você sabe que ele precisa sacrificar a sua própria vida num certo sentido, abandonar o seu próprio jeito de pensar. Ele começa agora a aprender a viver como Cristo. O que ele precisou foi perseverar, mesmo através das suas falhas. A visão de ser pescador de homens, talvez Pedro até perdeu um pouco daquilo quando ele negou Jesus. Já pensou nisso? Eu acho que aquela visão miou, como ele disse, né? Não vai acontecer. Acho que eu entendi errado. Você já passou por uma situação na sua vida cristã, na sua jornada assim? Eu acho que eu estou entendendo alguma coisa errada. Não tem como ir para aquele lado. Eu acabei com a chance daquilo acontecer. A visão que Jesus me deu há 3 anos atrás morreu hoje. Eu neguei o Senhor. Minha missão fracassou. Mas nós sabemos também que Jesus chama ele um dia de volta, em João 21, e restaura João. Porque a jornada é algo que você entra, mas o processo da jornada e a sua formação é algo que Deus faz. É Deus quem opera a visão se tornar realidade. Não é você e não sou eu. O que é que cabe a nós? Recebemos a visão de Deus, entendemos o que Deus está planejando, ouvimos o que isso significa em termos de missão, o que eu tenho que fazer a respeito disso, qual é a minha parte. E você pode começar de forma bem simples, como Davi dizendo: eu buscarei, como Abraão partindo, como Pedro largando as redes. O primeiro passo é muito simples, na verdade. Depois disso entra a perseverança, porque é no caminho que Deus vai cuidando, né? Aquele que começou boa obra cada um de nós, é Ele que vai completá-la. Você segue na missão, você segue com a visão, guiando o seu caminho, para você saber se você desviou para a esquerda ou para a direita. Você começa a ir por aqui achando que é Deus que está falando, e de repente você lembra da visão, isso não está certo com a visão. Deus, eu acho que eu perdi aqui um pouco do caminho, me distraí. Às vezes uma coisa que não é ruim, mas não é a visão que Deus deu para você. Imagina Abraão tendo ideias diferentes daquela de ir para a terra que Deus ia mostrar, começando a tentar ajudar Deus a fazer o plano cumprir. Quem assiste The Chosen vê alguns personagens lá sendo exemplificados, tem sempre um tentando ensinar Jesus, não tem?
Não, Jesus, o Judas lá na história deles ali, não na Bíblia, né? Porque a gente não tem isso na Bíblia, é uma parte poética da série. Mas Judas se conformado com os planos de Jesus. E outros também ficaram, você pode ter certeza. A maioria deles esperavam um Salvador, um Messias rei, que ia tomar a política e o governo. Isso hoje em dia acontece também às vezes com alguns irmãos que começam com algumas teologias que é de dominar o mundo, tomar todos os lugares, em nome de Jesus, forçar o reino de Deus no mundo. Está muito longe, assim, está muito demais. Calma, gente, nem tanto. Vamos seguir com Jesus. O que Jesus está fazendo agora? E não fala sempre aqui, o que o Pai está fazendo, isso é o que eu quero fazer. Se for para entrar em alguns lugares, nós vamos entrar. Mas não é uma estratégia de guerra, de conquista. É de ver como o reino de Deus vai convencendo corações, a maneira de Jesus, e não a nossa maneira. Pedro confia no Senhor, vocês conhecem a história, quando chega em Ato 2, quando ele é então capacitado pelo Senhor. De novo, você tem uma visão, você recebe a sua missão, e você entra e aceita essa jornada, e vai com o Senhor, para que Ele faça isso ser possível. E é pelo seu Espírito que Ele nos capacita a alcançar a visão, e nos capacita a viver a missão, alcançar a visão, e exercer e executar a missão. Outro irmão que eu não pus aqui, poderíamos colocar aí como exemplo de final de jornada, Paulo. Combati o bom combate, guardei a... Olha aí o resumo. Ele sabia qual era o combate, tinha uma visão. Eu sei o que Deus quer para mim. Eu vou andar em confiança, eu vou andar em fé, não no meu próprio conhecimento. Paulo é aquele cara cheio de conhecimento, de entendimento profundo, e dizia: tudo que eu sei é esterco comparado ao amor de Deus, à glória de Deus e à vontade de Deus. Diante de Deus eu descubro que eu não sei nada, que eu não dou conta de guiar a minha vida. Senhor, busco a tua face, eu quero andar no caminho que o Senhor tem feito para mim. Portanto, irmãos, a visão, ela é o início da jornada, ela é um alvo, e aí então vem a jornada. Não é na nossa força, não é na nossa forma que ela se tornará realidade. Quando a gente entender o plano de Deus, e quando a gente confiar nele completamente, as coisas começarão a tornar-se realidade. O que Jesus disse para Pedro 3 anos antes se tornou verdade quando Pedro se rendeu a Cristo, ao seu amor, e quando ele foi capacitado pelo Senhor. Jesus disse: espera em Jerusalém até que você seja revestido do alto. Eu preciso ir. Isso é daquela época, né? Jesus estava ali, então ele precisava ir para enviar o Consolador. Nós vivemos na época onde o Consolador já foi enviado. Se você é filho de Deus, você já tem o Espírito Santo de Deus. Então você já tem o acesso ao Pai através do Espírito Santo. O seu espírito já está em comunhão com o Espírito de Deus. Agora nós precisamos andar a missão, descobrir a visão. Se eu fosse usar essas duas histórias e combinar como um exemplo para nós, mais o texto de Davi, eu diria que o que Deus nos desafia nesses dias, nesse contexto, nessa série, é de um compromisso de encontro com a face de Cristo. Você pode repetir isso para a gente guardar? Nosso compromisso é um encontro com Deus na face de Cristo. Vamos de novo? Um encontro com Deus na face de Cristo. Essa é a missão, essa é a visão que você deve ter. Se você não experimentou ainda um dia nas suas devocionais, no seu tempo com Deus, um encontro que queima o seu coração, está aí uma visão para você guardar. Senhor, essa é a visão. Eu creio. Qual é a missão? Esteja diante dele. Creia, rumine, processe a palavra com calma às vezes, textos que falam de quem você é, do que Deus quer fazer. Medite nesses textos dia e noite, até que isso se torne algo real no seu coração. Saber, crer, receber. Lembrei disso agora. Capítulo 1 de 1 Pedro 8:9. Pedro talvez resuma para nós as duas experiências aqui, de Abraão, dele mesmo e de muitos outros, e nossa. Diz assim o texto: a quem não havendo visto, a mais.
1 Pedro 1, 8-9. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha que texto maravilhoso para a meditação, para guardar no coração e para decorar. Isso tem que estar com você. Você não pode andar sem isso na sua vida cristã. Claro para você. Olha o que Paulo está dizendo. A gente vive um outro tempo. Cristo não está aqui pessoalmente. Quem vocês nunca viram, vocês amam. No que vocês não estão vendo agora, mas vocês creem. E vocês se alegram na face de Cristo. Essa experiência de crer, essa experiência de exercitar fé, vocês estão recebendo alegria indizível, gloriosa, e ao fim a salvação de vossas almas. É um processo de salvação que Deus está operando na nossa vida. Pedro termina a sua vida com a mesma perspectiva de Abraão. Alegria que não está na posse do que se vê, mas na glória do que se crê. Frase bacana essa, né? Alegria que não está na posse do que se vê, mas na glória do que se crê. Eu não tenho isso aqui concreto na minha mão, mas eu tenho isso pela fé, crendo que é isso que Deus quer fazer. E no seu tempo isso vai acontecer. A ressurreição é a prova de que o que Deus diz acontece. Quando você tiver uma dúvida de que aquilo que Deus disse que vai acontecer, lembre-se da ressurreição. Vocês podem destruir esse corpo, mas em 3 dias ele será ressuscitado. Por isso que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque todas as outras promessas não tem ninguém que vai bancar elas. Mas como quem disse é aquele que morreu, venceu a morte e ressuscitou. Todas as promessas do Senhor, o que Ele deseja para a nossa vida, tudo isso é possível e tudo isso é real. Portanto, irmãos, a visão que nós precisamos ter para o nosso futuro é a mesma da semana passada, em 1 João 3,2, que diz: amados, agora somos filhos de Deus. Agora, hoje, realidade. Hoje somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Assim como em Coríntios, Paulo fala um pouco sobre agora vemos em parte. Nós não somos isentos hoje da corrupção que ainda nos afeta, seja no coração, seja na carne física, a corrupção que destrói, que mata, que leva à morte. Mas nós estamos no caminho, nós já somos filhos hoje, legítimos. Nós não seremos filhos, nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que nós havemos de ser de forma plena. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, quando Cristo voltar, nós seremos feitos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Hoje nós buscamos a Deus na face de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Nós não o vemos de forma física, mas nós sabemos e cremos que Ele voltará. E pelo nosso encontro com a face de Cristo, através do Espírito Santo, que opera em nós uma mudança de coração, nós vamos crescendo e andando de fé em fé, de glória em glória, até o dia que Ele voltar e seremos plenamente restaurados. Essa é a visão que você precisa ter sobre a sua vida. Eu caminho na direção do encontro face a face, físico, com Cristo ressurreto. E nesse dia, Ele me fará semelhante a Ele. Não igual a Ele, semelhante a Ele. Que seja 10%. Eu não sei quanto é. Que seja 30%. Será que Ele vai fazer a gente semelhante a Ele em 90%? Você já pensou isso? Semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Nossa visão é essa. E a nossa missão é caminhar de novo, da mesma forma, buscando a face de Cristo. Em Hebreus 12 você tem uma pista de como você pode fazer isso, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O texto diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Nós andamos a nossa vida
com os nossos olhos fixos em Jesus. É assim que a gente vai atravessar as tribulações, os desafios. É assim que nós vamos experimentar a alegria que não é explicável, a paz que excede todo o entendimento, estando presente, andando e tendo um relacionamento com Jesus. Buscar a face de Cristo, aqui trazendo para o nosso contexto um pouco, às vezes é muito similar a quando a gente gosta muito de usar a frase "vem Espírito Santo". Nós estamos dizendo em outras palavras: Senhor, eu sei que o Senhor é onipresente, eu sei que o Senhor está presente todo o tempo, mas nós queremos conhecer também a Tua presença manifesta, que o Senhor toque o nosso coração de uma maneira mais profunda. E se hoje o Senhor não fizer algo extraordinário na minha vida, eu caminho em paz e alegria pela fé, porque eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me fez filho. Que sentimento é esse de poder andar como filho de Deus, de cabeça erguida, não com orgulho, não com arrogância, com humildade, mas de cabeça erguida. Não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do sistema que esse mundo impõe. Eu fui feito livre. Eu era escravo e agora eu sou livre, porque eu sou filho. Essa é a visão e a missão para a sua e para a minha vida, que nós queremos o resto da sua vida, mas especialmente nesse ano a gente quer trabalhar um pouco mais sobre isso. Buscar a face de Cristo, encontros com Deus através de observar a face de Cristo. E sabe que isso é uma maneira bem no alto assim, de dizer isso, né? Um monte de coisa vem disso. Encontro com a sua palavra, a meditação, a oração, a busca, o louvor, a adoração, a gratidão, o serviço. Se envolva com tudo que faz parte daquilo que Jesus se envolveu, e é nesse processo que você vai conhecer o Senhor e ver a sua face também. Amém?